Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo e hoje eu estou aqui para gravar a continuidade do meu projeto de leitura bíblica. Hoje eu vou ler a Bíblia Thompson, que tem como tradução a Almeida Edição Contemporânea. Essa é uma tradução bem gostosa de ler e vou dar continuidade a partir de onde eu parei ontem, que foi 2 Crônicas, hoje o capítulo 13, que começa da seguinte forma. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de Gibea. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso de coração. Não lhes podia resistir. Agora pretendeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Sois deveras uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas? Não fizeste para vós sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se como um novilho e 7 carneiros logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto, porém, a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. Os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas na sua obra. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor, o nosso Deus. Porém vós o deixastes. Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, como com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Ora, Jeroboão havia armado uma emboscada para atacar Judá pela retaguarda, de maneira que as suas forças estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás. Judá voltou-se e viu que tinham de pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas, os homens de Judá gritaram. Gritando os homens de Judá, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, mas Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e tomou as cidades de Betel, Jessana e Efron com seus arrebaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor o feriu, e ele morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. Quanto ao restante dos atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. 2 Crônicas, capítulo 14. E descansou Abias com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes sagrados. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor
Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares do incenso, e o reino esteve em paz sob seu governo. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra ele naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Disse a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, porque portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam escudos e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha no vale de Cefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Destruíram todas as cidades nos arredores de Gerar, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram muitas ovelhas, bodes e camelos. Então voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus os conturbava com todo o tipo de angústia. Quanto a nós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo Asa estas palavras, e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se. Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, porque estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, pois de Israel vinham a ele um grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o coração juraram. De toda a boa vontade buscaram o Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs Maacá, sua mãe, para que não fosse mais rainha-mãe, porque ela fizera um abominável ídolo a Será. Asa destruiu o seu horrível ídolo, ele despedaçou e o queimou junto ao vale do Cedron. Embora não tenha tirado os altos de Israel,
o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 2 Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Geba e Mispa. Neste tempo veio Hanani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, seu Deus? Teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, eles os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente. Ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. Nesse mesmo tempo, Asa oprimiu a alguns do povo. Quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Embora a sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença não buscou o Senhor, mas aos médicos. No 41º ano do seu reinado, morreu Asa e descansou com seus pais. Sepultaram-no no seu sepulcro que havia cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias e diversos perfumes. Fizeram em sua honra um grande fogo. 2 Crônicas, capítulo 17. Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Jeosafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá trouxe presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Além disso, tirou os altos e os postes sagrados de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou os seus oficiais Ben-Rail, Abadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles estavam os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. Alguns entre os filisteus traziam presentes a Jeosafá e prata como tributo, e os árabes lhe traziam rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu Jeosafá e se engrandeceu sobremaneira, edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá.
Teve também grande quantidade de suprimentos nas cidades de Judá e soldados, homens valorosos, em Jerusalém. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram comandantes de 1000, o chefe Adná, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. Depois dele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu, e com ele 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. Depois dele, Jeozabade, e com ele 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, fora os que o rei tinha posto nas cidades, fortificadas por todo o Judá. Segundo Crônicas, capítulo 18. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Jeosafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Jeosafá: Como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, pois Deus o entregará nas mãos do rei. Perguntou, porém, Jeosafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. É Micaías, filho de Imlá. Mas Jeosafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de seus trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizavam o mesmo: Sobe a Ramote Gileade, e prosperarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro, que fora chamar a Micaías, lhe disse: Olha, a uma voz os outros profetas predizem êxito para o rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Respondeu, porém, Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixarei de ir? Respondeu ele: Subi e prosperareis, pois serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Então respondeu Micaías: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse que este não profetizaria coisa boa de mim, porém má? Disse mais Micaías: Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Pelo que agora o Senhor pôs o espírito de mentira na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou o que é mal a teu respeito.
Então Zedequias, filho de Kenaaná, feriu Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Descobrirás no dia que andares de 4 em 4, para te esconderes. Então ordenou o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Assim subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram: Este é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os desviou dele, pois, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Um homem, porém, entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao carreteiro: Vira e tira-me para fora do combate. Estou gravemente ferido. Naquele dia a guerra cresceu, mas o rei de Israel sentou-se em pé no carro em frente dos sírios até a tarde. Então, ao pôr do sol, morreu. Segundo Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postes sagrados da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Habitou Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, que está convosco no julgamento. Agora seja o temor do Senhor convosco. Julgai com cuidado, pois não há no Senhor, o nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também estabeleceu Josafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes, e dos cabeças das famílias de Israel, para julgarem questões da lei do Senhor e sobre as causas civis. E viveram em Jerusalém. Deu-lhes estas ordens: Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Em toda a controvérsia que vier a vós da parte de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, em todos os negócios do rei, e os levitas serão oficiais perante vós. Esforçai-vos, e o Senhor seja com os bons. Essa daqui foi a leitura de 2 Crônicas até o capítulo 19, e amanhã darei continuidade no capítulo 20. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.